Olá, eu sou o Diego Eu sou o Thiago. e você está no 30 Minutos com o Diego Pereira. Sejam todos bem-vindos ao 30 Minutos com o Diego Pereira, meu canal de entrevista aqui no YouTube. Hoje o papo é com o Thiago Ramos. Vou pedir licença a vocês, seguidores, para a gente ler aqui um pouco da trajetória do Thiago Ramos. Tocantinense de Cristalândia, formado em jornalismo pela Universidade Federal Tocantins, UFT. Artista multimídia com trabalhos mais expressivos em artes visuais. Produção de fanzines, Paralelepípedo, 2004 a 2006. Aperitivos, desde 2007. Além de cartoons, quadrinhos, ilustrações, realização de montagens, curadoria de exposições, música, canto e composição, literatura, poesia, arte, educação e performance. É muita coisa, hein? Bem, antes da primeira entrevista, eu quero agradecer, Thiago, Valeu. a sua presença, por ter aceitado o convite, e que o nosso papo hoje seja bem produtivo. Está preparado? Vamos lá. 30 minutos, né? Está bem abastecido aí? Ô, cuscuz, servidos aí. A nossa primeira conversa aqui, Thiago, eu queria que você discorresse sobre as diferenças, as semelhanças que existem conceituais de cultura e arte. A gente sabe que o pessoal confunde esses termos, né? Ou às vezes tem algum problema conceitual. Eu queria que você discorresse sobre esse assunto. E se a cultura ela tem que ser fortalecida, ela está enfraquecida, onde é que ela é forte, na Europa, ou nos Estados Unidos? Discorra mais sobre esse assunto com a gente. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. A cultura, né? Muitas vezes as pessoas falam assim que determinada pessoa não tem cultura, ou determinadas pessoas não têm cultura, determinados povos, determinadas comunidades, sociedades, o que é um equívoco, né? Porque todos temos cultura, né? Existem culturas diferentes. E dentro de cada uma dessas culturas existem artes que são produzidas, né? Há modelos artísticos que são pensados, elaborados, né? Então a fruição de obras de arte, elas só se dão também por uma influência cultural, né? Lógico que em determinado momento cultura e arte se fundem, ou se misturam, né? Se complementam, mas são coisas dissociadas. Em cima disso que você falou, você que é um artista, né, que você tem a sua expressão artística, como eu disse anteriormente, através de fanzines, através de cartoons, através de poesia, de música, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, da sua formação acadêmica, formação cultural, do seu trabalho, dos seus projetos. A gente, quando você coloca assim em perspectiva, né, e vai falando assim um monte de coisas, né? Eu estou com 35 anos de idade, né? Não sou mais nenhum menininho assim, né? Já tenho uma certa estrada, apesar de não ser muita, mas já é alguma coisa. O que acontece no que se refere às linguagens artísticas é que eu fui pensando assim, ao longo do tempo, como eu iria me comunicar melhor com as pessoas. Então, são sempre exercícios de comunicação. Como que eu me comunico melhor? E aí você vai se utilizando dessas ferramentas. Cada uma dessas linguagens artísticas, ela é tida como uma ferramenta específica dentro desses exercícios de comunicação. Você, por exemplo, pegou o meu livro, que é o Palma Cética, que é o meu primeiro livro. Aqui, nesse contexto, eu me coloco como escritor, como poeta, enfim, como também artista visual, de certo modo. Mas esse é um contexto. Então, a depender do lugar, a depender da situação, a depender da minha vontade, do meu ímpeto, eu vou delineando por determinadas linguagens. Eu acho que, para mim, isso foi natural. Embora seja muito difícil você passear por essas linguagens artísticas, porque o que acontece?
cada uma dessas ferramentas exige conhecimentos específicos de você. Então, exige também determinado traquejo, que não é aferido de uma hora para outra. Exige-se tempo também, sabe? Então, muito laboro, muito esforço. E aí você imagina, eu descanso de uma coisa fazendo outra. Então, quando eu não estou mexendo com música, eu estou mexendo com literatura. Quando eu não estou mexendo com literatura, eu estou mexendo com desenho. Quando eu não estou mexendo... Então, é sempre assim, eu vou saindo de uma coisa para outra. Gosto, mas é extenuante. Em cima disso que você falou, como você retrata a vida de um artista aqui no Brasil? É fácil, é difícil? Quais são os maiores desafios de ser um artista aqui no Brasil? Eu acho que é difícil. É muito louco isso, porque, por exemplo, com o advento da internet, muita coisa ficou fácil, assim, muita coisa foi facilitada. Antigamente, um artista, um músico que quisesse gravar, ele teria que ter esse suporte de uma gravadora, sabe? Ele precisava das rádios, né, para se divulgar, para divulgar as suas músicas. Hoje em dia não, hoje em dia você tem a internet em que você tem essa comunicação direta com o público, com as massas. Embora isso tenha sido pulverizado. Então, por exemplo, cada tempo, cada época oferece as suas dificuldades e as suas facilidades. Cada contexto também, né, e aí referindo-se a contextos específicos, localidades específicas. Eu morei um tempo em São Paulo, entre 2015 e 2018, que foi também o período em que eu concluí meu livro. E eu percebi o seguinte, por exemplo, quando eu estava aqui em Tocantins, porque eu sou de Cristalândia e morei um tempo em Palmas também e tal. Aqui em Paraíso também, fiquei um tempo aqui em Paraíso. Mas quando eu estava aqui, eu pensava o seguinte: o Tocantins me oprime e eu não consigo, eu tenho que ir embora. Aí eu fui embora. Aí eu vi lá que São Paulo também me oprimia em muitas coisas. E o que eu percebi com o tempo é que cada lugar oferece potencialidades e limitações. O que eu preciso entender é quais são as potencialidades que aquela localidade me oferece e quais são as limitações que me impedem ali, né? Procurei aproveitar as potencialidades de São Paulo e quando eu vi que eu teria que retornar para o Tocantins para aproveitar as potencialidades do Tocantins, eu retornei e estou aqui agora. Acho que o conhecimento ele nunca será desperdiçado, a técnica nunca será desperdiçada. Então, dentro desse escopo, né, dentro desse pensamento, acho que é difícil para todo artista. É difícil no Brasil, por exemplo, quando as pessoas não conseguem enxergar a existência intelectual, entende? Então, por exemplo, se você lida com uma existência intelectual, as pessoas não veem aquilo como um trabalho. O trabalho é capinar, o trabalho é cavar um buraco, entendeu? O trabalho é pegar cimento, é tijolo, isso é trabalho, sabe? É correr, estar no sol quente. Agora, o trabalho intelectual não é trabalho para a maioria das pessoas. Se você está lendo um livro, vem aqui em casa, eu estou lendo. Não, você está fazendo nada, pô. Você está fazendo, pô, você está lendo, sabe? Não, mas, entende? Essa dificuldade. Então, se você falasse, vou ficar aqui estudando, tocando, aquilo é tido como vagabundagem. Até hoje é tido como vagabundagem. Mas eu acho que isso é mais para o Brasil, sabe? É mais para o Brasil. Então, acho que no Brasil, de modo geral, é difícil ser artista. Imagino, olhando para as realidades de outros países, em que existem modelos educacionais diferentes e culturas diferentes, tende-se a olhar com um pouco mais de respeito para a atividade artística, né? Em cima disso que você falou, a gente tem percebido que a atividade artística ela sofre um pouco de preconceito em vários momentos e tem dificuldade também em financiamento, né? A iniciativa privada ela não vê a atividade artística como um investimento, como uma forma de se investir, né, na produção artística e nas suas linguagens. Como que os artistas eles podem utilizar as ferramentas que eles têm, que são as linguagens de expressão, linguagens artísticas, para provocar esse sentimento
e provocar um sentimento de respeito. Isso é interessante que o mundo artístico faça isso? E existe a possibilidade que os artistas possam fazer isso? Então, é complicado, porque o respeito, ele nem sempre é uma via de mão dupla. Então, eu falando como artista, como eu trabalho a questão do respeito? Primeiro, eu respeito a mim mesmo, né, de não fazer qualquer coisa, de qualquer jeito. E também, já de antemão, já tenho um respeito pelo público, porque eu não vou entregar qualquer coisa para as pessoas. Eu vou ter um cuidado muito maior, sabe? Esse meu livro, voltando ao livro, o livro é a primeira grande materialização, é a primeira materialização em nível profissional da minha atividade artística, é esse livro. Então, eu tive um cuidado muito grande, procurei fazer com o melhor material possível, tive um cuidado estético com cada uma das páginas, com cada um dos espaçamentos entre letras, para fazer o melhor livro possível para as pessoas. Eu queria que fosse um livro visualmente atraente para aquelas pessoas que não me conhecem se interessarem pelo livro, né? Isso é cuidado, isso é respeito que eu tenho já de antemão com as pessoas. Agora, não quer dizer necessariamente que esse respeito vai se traduzir num respeito de volta. Não quer dizer, mas pelo menos a minha parte, eu acho que a parte dos artistas precisa ser feita, que é nesse cuidado, nesse respeito. Por exemplo, eu estou aqui dando uma entrevista para você. Eu estou fazendo isso com o maior respeito do mundo. E aí que está. Quando você pensa nos outros, você está pensando em si. Quando eu penso em você, quando eu tenho um cuidado com você, eu também tenho um cuidado comigo. Voltando, né, até nessa questão metalinguística, eu estou aqui dando uma entrevista para você. Nesse momento, eu estou preocupado em dizer as melhores coisas da melhor forma possível, da forma mais inteligente, da forma mais divertida possível, por respeito a você. Isso vai ficar gravado. Mas as pessoas que porventura assistirem, elas também vão ver que a minha fala foi uma fala acurada, cuidadosa e respeitosa com você. E isso vai também me beneficiar, entende? Então, assim, às vezes a gente pensa que é um papo assim, um pouco rarebô demais, sabe? Mas não é, sabe? Se você se preocupa com os outros, você está se preocupando consigo. Eu acho que é isso. O artista ele precisa ter respeito pelo público de antemão já, para que o público possa também respeitá-lo. Em cima dessa temática que você colocou aqui para conosco, né, a questão do respeito, e quando o artista ele pensa na coletividade, ele está pensando em si também. Porque é dentro da filosofia Ubuntu, né, africana. O bem que eu faço para o outro é um bem que eu faço para mim. Ele volta para mim. Repetindo o que você falou, essa questão do pensamento coletivo, trazer um benefício pessoal, tem uma filosofia chamada filosofia utilitarista, né, que eles falam que toda a ação humana ela tem que buscar um benefício do maior número de pessoas possíveis. Isso é a ética utilitarista, né, um pensador inglês, John Stuart Mill, que é o preconizador da ideia. E junto com essa questão do respeito que você fala, o respeito que você vai entregar um conteúdo para o consumidor final, né, isso é pensado também dentro da ótica capitalista, né? Por exemplo, o mercado, existem vários produtos, né, onde você entrega um produto e aí aquele consumidor final que vai decidir o que consumir ou não. Dentro dessa escolha que o consumidor tem de escolher um produto A ou B, né, a gente tem um componente que influencia essa tomada de decisão, que é a estética do produto, sim, como o produto é apresentado, né? Então, assim, a gente sabe que os produtos culturais ele também têm uma estética, né, que às vezes é objetiva, às vezes é subjetiva. Isso fica a critério de cada artista, né? E é sempre o artista, ele está sempre buscando meios de captar a atenção das pessoas. Então, é sempre assim, como é que eu consigo
capturar a atenção das pessoas. Num mar de possibilidades que são semelhantes, por que a pessoa vai optar pelo meu livro ao invés do livro, ao invés de qualquer outro livro? Por que eu tenho que escolher esse livro aqui e não outro livro, entende? Então, eu quero que você discorra para a gente o que você pensa sobre estética, né? O que é o belo, o que é o feio, qual é o papel da imprensa e das redes sociais na imposição do que é belo. Às vezes um produto ele não se vende, mas determinado meio de comunicação fala isso aqui é bonito, isso aqui é para vender. E a grande massa compra aquele produto, porque alguns grupos de comunicações impuseram aquilo como belo. Então eu queria que você discorresse isso, né? E qual a relação do belo com o consumismo? Né? Só se vende aquilo que é belo esteticamente? Existe algo que não é estético que pode ser vendido? Nossa, é complicado isso aí, né? Eu acho que existe um senso estético. Todos nós estamos em busca de experiências sensoriais, experiências estéticas, né? Por exemplo, quando a gente vai assistir uma partida de futebol, nós procuramos os jogos que têm os melhores jogadores, os que são capazes de fazer as melhores jogadas, porque não basta simplesmente o gol, mas como você constrói aquele gol? Qual é a diferença entre 1000 gols de Pelé e 1000 gols de Túlio Maravilha, sabe? É a beleza, é a estética dos gols de Pelé, né? Então, não é muitas vezes o que é feito, mas como é feito. Esse como fazer é o que agrega valor estético, né? Que é um valor meramente simbólico, né? Lógico, estamos aqui falando de relações simbólicas, né? Mas assim, todos nós estamos atrás disso, de beleza. Mas nem sempre, às vezes tem pessoas que procuram também o grotesco, sabe? Tem pessoas que procuram o grito, procuram o ruído, sabe? Tem artistas que se notabilizaram em escapar também do feio, ou escapar do belo, né? Eu acho que existem pontos assim, existem públicos e existem finalidades também, dependendo daquilo que você queira dizer, né? Então, tem um filme que agora é recente, que é o filme do Coringa, com o Joaquin Phoenix, né, que interpreta o Coringa. Eu não vi ainda, mas assim, pelo pouco que eu vi do trailer e das críticas, a opção de narrar aquela história foi uma opção em que se escapasse do belo, porque eu precisava colocar a esquizofrenia, eu precisava trabalhar a psicopatia. Então, o filme é maravilhoso, a atuação do Joaquin Phoenix é maravilhosa, mas para eu evidenciar, para eu mostrar melhor aquela psicopatia, a loucura, o desvio de moral e de conduta, a maneira de apresentar aquilo não é pelo belo, o caminho não é o belo, sabe? Então, a depender daquilo que você queira transmitir dentro da sua obra de arte, muitas vezes o belo ele não encontra lugar. Assim, um lugar que seja coerente para a apresentação. Agora, por exemplo, no caso do meu livro, estou falando do meu livro porque, enfim, mas o meu livro, a opção foi pelo belo. A opção foi esteticamente, de capturar as pessoas pelo belo, sabe? Vamos mudar um pouco de assunto, mas fazendo uma correlação também com algumas palavras que você disse sobre experiências sensoriais, né? Essa contradição entre belo e o trágico, vamos dizer assim. A indústria pornográfica, ela movimenta bilhões por ano, Sim. certo? Por que a pornografia ela atrai a atenção das pessoas, né? Por que a pornografia ela provoca, certo, uma fuga da realidade e a indústria pornográfica ela impôs uma ditadura estética, por exemplo,
só poderíamos desejar mulheres com aquela formatação, os homens perfeitos só seriam naquela configuração. Então, a indústria pornográfica, ela impõe uma ditadura estética? Assim, a indústria pornográfica, assim como a arte popular, ela também acompanha o que a sociedade tem como regra, assim, como uma imposição social também. Porque o padrão de beleza ele também muda ao longo dos séculos, né? Então, se você for buscar, por exemplo, na Idade Média, o modelo de beleza feminino era diferente do que é hoje, né? Então, priorizava-se mulheres que tivessem mais carnes, né? Que tivessem mais corpo. Você volta para o século XX, anos 60, a partir dos anos 60 tem aquela coisa das mulheres esqueléticas, as supermodelos, que começa, né, a questão das supermodelos, muito magras. Hoje em dia, por exemplo, o padrão já é... Tem gente, por exemplo, que... eu acho que existe uma deturpação, assim, sabe, do que é a beleza, porque você não tem como encaixotar as pessoas. Eu acho que isso também é doentio, sabe, dentro da nossa sociedade. Querer que todas as pessoas sejam iguais. Porque, na realidade, qual é o padrão, né? Não tem padrão. Tem aquilo que você imagina que seja o mais bonito. Entende? E é por aí que tem que ir, sabe? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Olha eu e você, tanto que eu sou magro, sabe? Sou mais alto que você, sabe? Sou cabeludo. Tenho barbona, entendeu? Aí vai ter pessoas que vai olhar pra mim, pra você, e vai dizer assim, o Thiago é mais bonito. Aí tem gente que vai, não, Diego, eu prefiro Diego, sabe? E é assim, sabe? Aí vai assim, o padrão tem que ser... Não, porque nem comporta, sabe? Nem tem como ser. Quando a gente fala de pornografia, o sexo, ele começa na imaginação. Então, o desejo, ele nasce no cérebro, ele nasce no pensamento. Eu acho que a pornografia, ela lida muito também com taras, com fantasias sexuais também. Então, muitas vezes as pessoas, elas terminam por reprimir aquilo que elas sentem, aquilo que elas desejam, e encontram na pornografia um meio de extravasar aquilo que elas reprimem, né? Lógico que se você for observar, por exemplo, o que tem acontecido com a indústria, tanto com a indústria fonográfica também, com a indústria pornográfica, ela também tem perdido dinheiro ao longo do tempo, porque antigamente se vendia filmes, VHS, DVD, né? Alugava-se. Hoje em dia está tudo na internet, né? Para todo mundo. Então, assim, perdeu-se muito dinheiro, perdeu-se muitas divisas, digamos assim, né? Atores e atrizes pornôs ganham menos hoje, comparativamente, do que se ganhava nos anos 90, até início dos anos 2000. Porque o mundo está em constante mudança, né? Então, agora, eu acho... tem um outro ponto que você falou que eu não estou lembrado com relação a... A questão dessa mudança que você fala eu quero fazer agora uma correlação dessa mudança de paradigmas. Por exemplo, as letras de funk, né, que nos é apresentado hoje. Essas letras de funk, elas trazem empoderamento para o homem e degradação da mulher. As letras de sertanejo universitário, eles pulverizam muito temas como traição, como alcoolismo, fuga da realidade, né? Isso de alguma forma. Por que essas músicas elas estão entre as mais tocadas, né? Estão no auge das paradas de sucesso? E por que alguns produtos que tocam nesses temas são tão comerciais e tão vendidos e geram tanto lucro no mundo cultural? Você tocou um ponto interessante. Você falou fuga da realidade. A arte, e aí tem uma frase de Nietzsche que é bem famosa, que ele disse o seguinte: a arte existe para que a verdade não nos destrua. O que isso quer dizer? O que isso também quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nós precisamos de constantes fugas da realidade.
Não quer dizer necessariamente que fugir da realidade seja algo ruim. Nós estamos o tempo inteiro buscando fugir da realidade. Quando nós chegamos em casa e ligamos o rádio, e ligamos o som e vamos ouvir música, nós estamos buscando uma forma, ainda que seja sutil, de fugir da realidade, de fugir do nosso silêncio, sabe? Do peso, muitas vezes, que é a nossa própria presença. Então, quando nós lemos um poema, assistimos um filme, nós estamos buscando fugir da realidade, dessa realidade nossa momentânea, mas, ao mesmo tempo, a obra de arte também ela pode servir para que nós possamos refletir sobre a nossa própria realidade. Então, é uma fuga que pode ser reflexiva. É uma fuga que pode ser, digamos assim, que pode nos elevar enquanto indivíduos. A fuga não necessariamente é ruim. Pegando um gancho da tua fala, outra indústria que movimenta bilhões no mundo é a indústria de games, né, de videogames, jogos online, jogos eletrônicos. A que você atribui esse sucesso, né, dos jogos, e pessoas ficam horas e horas na frente de uma tela jogando, né? É uma forma também de fuga da realidade. Esses jogos, eles trazem alguma sensibilidade, algum sentimento para esses jogadores? Qual é a arte do jogo? O que essa arte traz para esses usuários? Vamos tentar amarrar, né? Você falou da pornografia. Por que muitas vezes a pessoa vai para a pornografia? Ela vai porque falta alguma coisa na vida real, sabe? A realidade falta. Sabe? Por que ela vai para a arte? Porque ela quer escapar. Por que muitas vezes as pessoas usam drogas? Né? Porque elas querem fugir de si mesmas. Que é mais fácil, entende? Lógico que a droga ela termina sendo um elemento mais radical, digamos, dessa fuga. Mas ainda assim é um elemento de fuga, né? E aí você falou dos games e dos jogos, que também são viciantes, porque a pornografia vicia, né? E aí o sexo também pode ser viciante, mas enfim, a pornografia ela vicia. Os games também viciam, os jogos viciam, né? Acho que quando você se vicia, você se descola de si mesmo. Quando você deixa de controlar e passa a ser controlado, é que é ruim. E aí a gente tende a criminalizar o jogo ou a colocá-lo num lugar pérfido, né? Horroroso, e não é, sabe? Os videogames, os jogos, eles também nos auxiliam em termos de evolução psíquica, mental, intelectual, né? Ajudam, né, no desenvolvimento cognitivo das pessoas, das crianças. O problema é o excesso. As drogas também. E aí, fugindo de todo o puritanismo existente, as drogas, elas são recreativas. A função da droga é te proporcionar uma recreação. Assim como a música, assim como assistir um filme, sabe? Cantar, tocar. Isso é uma forma de recreação. O problema é que a droga é uma forma de recreação perigosa, sabe? Então, assim, quando você se submete a usar droga para se divertir de forma recreativa, você está assumindo um risco à sua saúde. Quando você também vai jogar um jogo de videogame, se você já tiver uma propensão ao exagero, se você também já tiver uma propensão e aí parte também de outros elementos também psicológicos, né? De solidão, baixa autoestima, dificuldade de socialização, tudo isso também faz com que você caia também no vício dentro do videogame, dentro dos jogos, isso também acaba sendo prejudicial. Mas fumar um baseado ou jogar um jogo de videogame, ele essencialmente não é para fazer mal. Mas a partir do momento em que você extrapola e exagera, aí ele passa a fazer mal.
essa falta de controle, existe também o excesso de controle. Eu quero ir para outra temática, que é a questão do cinema e da produção de telenovelas, né? O cinema e as telenovelas, eles podem influenciar o comportamento da população? E outra, como que a família pode filtrar essas informações para os seus filhos, né, para que as informações não comprometam o comportamento da família, né? E para finalizar a pergunta, o conteúdo das novelas e do cinema, dos filmes, esse conteúdo, ele é direcionado para controlar massas, como existem pensamentos de teoria da conspiração quanto a isso, né? O diretor do filme, ele faz o filme com um conteúdo para manipular um determinado grupo da sociedade? Mas vamos lá. Bom, eu acho que quando você faz um filme, por exemplo, a intenção é contar uma história. Essa história pode ser mais ou menos polêmica, pode ter elementos que sejam contraditórios, mas a intenção é contar uma história. Quando um autor publica um livro, ele está querendo contar uma história. Por exemplo, eu falei do filme do Coringa, e aí ficou essa coisa de que tinha muita gente que tinha propensões psicóticas e isso poderia ser o start para vários eventos violentos, né? Muito por conta do filme. Agora, o que acontece existem pessoas que já estão predispostas a fazer certas coisas. E às vezes ela está esperando só um mínimo elemento, um mínimo suspiro de coisa que valide a sua ação. Mas ela já quer fazer. Tem uma frase que a ocasião faz o ladrão. Essa frase é mentirosa. A ocasião não faz o ladrão, nunca fez o ladrão. A ocasião apenas o revela. Porque ele já está predisposto a roubar, ele já está predisposto a fazer aquele ato, a cometer aquele ato criminoso. Entende? Então a ocasião vai apenas revelá-lo. Assim como se eu apresentar algo a você que seja violento, aquilo não necessariamente vai fazer com que você saia atirando por aí, batendo, gritando, agredindo pessoas. Agora, se você já tem essa predisposição à violência, aí você vai se sentir respaldado, digamos. Mas eu não acho que as obras de arte têm esse poder tem o poder sim de influenciar, mas não de determinar as ações das pessoas. Eu acho que não. Eu quero tocar num assunto aqui agora de um autor chamado Zygmunt Bauman. Ele retrata a teoria da modernidade líquida, né? Sim. E a modernidade líquida, ela contesta um pouco uma identificação da cultura, né, do nacionalismo, do amor, né, da amizade, do consumismo, né? Então, por exemplo, em tempos atrás, a indústria ela fabricava produtos que tinham grande durabilidade. Uhum. Hoje, a indústria ela produz, né, vários bens de consumo onde a durabilidade é pequena e existe um grau de obsolescência muito alto, né? Sim. Então, essa modernidade líquida, do Zygmunt Bauman, ele preconiza esse deterioramento das relações de amor, de amizade, das relações institucionais, né, da nacionalidade. Ele defende um mundo globalizado e cada vez mais globalizado. O que você pensa sobre isso e você acha que em algum momento futuro a gente pode retornar para uma modernidade sólida? Eu acho que o problema são as fronteiras, né? A gente tem fronteiras demais no mundo. Foi 2015, eu acho, eu fui para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Eu fui passar uma semana lá e tudo. E foi uma dificuldade tão grande para poder conseguir o visto. E um processo, assim, eu lembro que eu tive que entrar no site do site americano e aí tinha uma lista imensa de perguntas. Mas era tanta pergunta, era tanta coisa. Inclusive perguntava se eu já tinha tido atividades paramilitares, se eu queria ir para os Estados Unidos para soltar uma bomba, entendeu?
Aí, beleza, fiz tudo, uma dificuldade. Aí, beleza, cheguei lá, o cara falou assim, lá na embaixada americana, lá em Brasília, o cara falou para mim, então, isso não é certeza de que assim que você chegar lá, vão te deixar entrar. Eu falei, meu Deus, eu fiz tudo isso, né? Porque o cara lá na alfândega pode olhar para você, lá enfim, na divisa, na entrada do país, pode não ir com a sua cara, você volta para o Brasil. Você nem entra. E aí, assim, as coisas, elas têm se perdido muito mais rapidamente. Qual dizem ser a doença do século XXI? A depressão. Qual é um dos elementos que estão ali na base da depressão? É a ansiedade. Então, nós estamos cada vez mais ansiosos. Quando você está conversando com uma pessoa, né, seja dentro de um envolvimento amoroso, digamos, e aí você manda a mensagem para ela, né, hoje em dia são mensagens, né, você manda a mensagem para ela. Se ela demora em te responder, aquilo fica aflitivo, sabe? Se você ligou, não conseguiu falar, você já pensa mil coisas. Se ficar um dia, 2 dias sem falar, você pensa assim, aquela pessoa não me quer mais, sabe? Então, e aí tudo se tornou muito descartável, sabe? As relações parecem ser muito descartáveis. E muitas relações têm sido descartáveis, mesmo. Agora, por quê, sabe? Aí assim, o líquido, né, porque escorre, porque ele se perde, sabe? Então, assim, você tenta colocar nas mãos, ele se esvai, sabe? Então, ele evapora. Sabe? E aí, como é o amor nesse tempo? Como é a amizade nesse tempo de modernidade? Que modernidade é essa que nos isola, que nos afasta, que faz com que as coisas pareçam ter um fim muito mais antecipado do que deveria, né? Porque por exemplo, eu tenho 35 anos, né? Então eu sou de uma outra época, querendo ou não, eu sou de uma outra geração. Então, por exemplo, a gente esperava mais, sabe? A gente tinha um tempo um pouco mais lento com as coisas. Hoje tudo é para ontem. Se não foi agora mesmo, já era. Hoje tivemos uma conversa aqui com o Thiago Ramos. Thiago, eu vou deixar o espaço aberto agora para você deixar uma mensagem final para os nossos seguidores. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, que estimule nossos seguidores a buscar o conhecimento, buscar atividades culturais, buscar novas linguagens artísticas. Eu quero que você dê essa mensagem final para a gente. Bom, dizem que a arte não enche barriga, né? Eu estou aqui comendo cuscuz, mas a gente precisa fazer o que gosta, sabe? Quando você faz o que gosta, você encontra meios de sobrevivência dentro daquilo que você gosta. E nem tudo tem que dar dinheiro, nem tudo tem que ser rentável, assim, imediatamente. Então, de certa forma, a arte, ela nunca foi capaz de encher minha barriga, mas ela foi capaz de encher o meu espírito, de transbordar a minha felicidade, sabe? E de fazer com que eu encontrasse, de que eu me percebesse cidadão, me percebesse pessoa e conseguisse encontrar o meu lugar no mundo. Eu desejo às pessoas que elas se encontrem, sabe? Que elas possam ser elas mesmas. Seja um artista, seja um padeiro, seja um professor, sabe? Seja um carpinteiro, que cada um seja aquilo que é, aquilo que gostaria de ser. Porque a melhor coisa do mundo é você ser o que você quer ser, você fazer o que você quer fazer. Eu acho a esperança, ela tem que ser essa, assim, basicamente essa, a de sermos nós mesmos. Valeu, obrigado.